aí, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Análise de Dados Brasil. Eu sou o Gleison Bispo, seu web professor particular, e tô aqui para te ajudar a entender o que é ciência de dados e como é que tudo isso funciona. E na aula de hoje a gente vai continuar o assunto da nossa última aula, que são os operadores aritméticos. Se você não assistiu, clica no card aqui em cima, assiste a primeira versão dessa aula ou a primeira parte, depois você volta aqui, beleza? Porque hoje, pessoal, eu vou falar de 3 operadores, um deles eu acho que você conhece bem, os outros 2 eu acho que nem tanto, então preste bem atenção nessa aula porque ela vai ser muito útil lá na frente, beleza? Então, galera, já estamos aqui no nosso Google Colab, nossa 6ª aula, eu já deixei ele executado, já está conectado, eu já coloquei o nosso título aqui, tá legal? Então vamos começar com uma célula de texto, tá? Naquele mesmo esquema da última aula, e vamos começar a falar desses novos operadores, tá legal? O primeiro deles, pessoal, é a exponenciação. Exponenciação? O que é exponenciação? O exponenciação, pessoal, é o elevado, é a potência, tá? Tá bom, pessoal? Muito simples. Gleison, como assim potência? Então lembra quando a gente queria fazer uma potenciação lá na escola? O que é potenciação, Gleison? Quando eu queria fazer o 2 elevado a 3, o que a gente fazia? A gente fazia 2 multiplicado por 2 multiplicado por 2. É o valor 2, quantas vezes eu coloquei ali no meu elevado, né? Então 2, 2, 2. Quando eu faço 2 vezes 2 dá 4, e 4 vezes 2, o resultado é 8. Muito simples, né, galera? Então vou deixar esse exemplo aqui para vocês não esquecerem, tá? E para executarmos uma operação de exponenciação no Python, utilizamos o caractere asterisco, asterisco, 2 asteriscos, tá? Então lembra que na última aula a gente utilizou um único asterisco para fazer uma multiplicação. Quando eu utilizo 2 aqui, nós vamos fazer uma operação de potenciação ou de exponenciação. Tá legal, pessoal? Eu tô escrevendo tudo aqui na mão para que você possa me acompanhar, para que você possa fazer na sua casa também. Então vai pausando o vídeo e vai fazendo junto comigo, porque se só eu faço, só eu aprendo, e eu já sei isso daqui. Para que você possa aprender, para que você possa fazer a retenção desse conhecimento, é importante que você faça junto comigo. Então abre o Google Colab aí, abre uma nova aba e vai codando, vai escrevendo o seu código junto comigo. Tá legal, pessoal? Isso vai ajudar muito lá na frente, porque vocês vão fixar todos esses fundamentos, tá legal? Não esqueçam disso, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Agora que já escrevemos aqui como é que eu faço essa potenciação, como é que eu faço a exponenciação, vou apertar ESC para sair desse modo de edição, vou clicar aqui em código, e vamos fazer essa continha. Então é muito simples, tá? Então é 2 elevado a 3, exatamente essa continha aqui. E para isso, a gente vai utilizar, como eu falei, os 2 asteriscos bem coladinhos, um coladinho do outro, tá bom? Quando eu der o Enter, aqui é o Ctrl Enter para rodar essa célula, vocês vão ver que o resultado vai ser 8, tá? Muito simples, tá bom, pessoal? Então vamos fazer outra continha aqui. Então, por exemplo, 3 elevado a 8. O resultado vai ser 6.561. Pô, Gleison, você sabe isso de cabeça? Não. Eu sou péssimo aqui para lembrar isso aqui de cabeça, tá? Apesar de gostar muito de matemática, eu sou da época que a gente fazia tudo isso aqui no papel de almaço, era um sofrimento, gente. Então, olha como é que o Python agiliza muito, olha como é que ele facilita a nossa vida. É muito legal, né? Então, vamos continuar para o nosso próximo operador, tá? E o próximo operador, que eu vou colocar aqui para que a gente consiga aprender, para que eu possa te ensinar, vai ser a divisão inteira. Mas como assim divisão inteira, Gleison? Muito simples, pessoal. Mas para que você possa entender, agora nós temos no nosso quadro negro uma luzinha aqui do canal. Eu vou te explicar na prática, lá na matemática, criando uma continha para você poder visualizar isso aqui e não esquecer nunca mais. Então vamos lá para nossa luzinha, pessoal. Prontinho, pessoal, já estamos aqui no nosso quadro negro do canal e eu vou fazer uma conta que é muito simples, tá? Vou fazer uma continha de divisão aqui. E essa conta vai ser 5 dividido por 2, tá? Muito simples, tá? Então o que eu preciso fazer para te relembrar? Eu preciso encontrar um valor aqui que quando eu multiplique por 2, ele dê um valor que seja igual a 5 ou menor do que 5, tá? Não pode ser maior, tá? Então vamos pensar aqui valores que sejam muito próximos aqui para eu multiplicar e dar 5. 3, talvez? Ó, se a gente multiplicar 3 vezes 2, vai dar 6. 6, ele já ultrapassa de 5, então não pode ser 3. Então precisa ser um valor menor que 3. Qual que é o valor que vem antes do 3, tá? Lembrando que aqui precisa ser um valor inteiro, tá? Para eu fazer essa multiplicação. Então, o valor que vem antes do 3 é o 2. Então, 2 vezes 2, o resultado vai ser 4, tá? E quando eu faço 5 menos 4, nós temos 1 aqui.
Pô, Gleison, mas eu preciso continuar essa conta. Então, vamos continuar. Então, eu posso colocar uma vírgula aqui. Quando eu coloco uma vírgula, vai descer o zero aqui. E agora nós temos 10. Que valor eu multiplico por 2 vai dar o resultado de 10 aqui? 5, né, pessoal? Então, 5 multiplicado por 2, 5 vezes 2 vai dar o resultado de 10. Então, 10 menos 10 vai dar 0. Acabou aqui a minha continha e eu cheguei no meu resultado, 2,5, tá? Mas por que você fez essa conta, Gleison? Para explicar a divisão inteira. É porque a divisão inteira ela vai fazer exatamente essa continha aqui. Só que ela vai desprezar tudo que está depois da minha vírgula, tá? Então, nesse caso, quando eu fizer o resultado da divisão inteira, é meio que ele vai apagar, é como se ele apagasse tudo que está depois da vírgula, e ele vai trazer somente esse 2 para mim como resultado, tá legal? Então, vamos lá para o Python para eu te mostrar como é que isso funciona. Vamos lá? Prontinho, pessoal, voltamos aqui para o Colab, tá? Eu já até coloquei o texto. Para executarmos uma operação de resto da divisão em Python, a gente utiliza o caractere //, tá? Lembra que quando a gente utiliza uma barra única é para a gente fazer uma divisão. Se eu utilizar duas barras, eu vou fazer a divisão inteira. E olha que legal, pessoal. Vou apertar ESC aqui para sair do modo de edição. Vamos adicionar uma célula de código e vamos fazer essa continha aqui, ó. Exatamente a conta que a gente fez. Mas antes, eu vou colocar a divisão aqui, ó. Se eu fizer 5 dividido por 2 com uma barra única, olha o resultado, pessoal. Vai dar 2,5, tá? Mas vamos fazer agora a divisão inteira, tá? Com duas barras. Se eu fizer a divisão inteira de 5, divisão inteira de 2, olhem o resultado, deu 2. É como se o Python pegasse tudo que está depois aqui do ponto, né? Que nesse caso, como a gente está trabalhando num sistema internacional, tudo que for vírgula pra gente em português, aqui ele vai transformar em ponto, tá bom? Então, toda vez que vocês verem ponto aqui, significa que pra gente é uma vírgula, tá, pessoal? Então, quando eu faço 5 dividido por 2, dá 2,5 de resultado. Se eu faço a divisão inteira, ele vai me retornar somente o resultado 2. E eu vou deixar uma lição de casa para vocês. 8, divisão inteira de 3. O resultado vai ser 2, tá? A sua missão é fazer isso no papel e entender porque o resultado aqui foi 2, tá? Então, fica aí a missão para você, tá legal, pessoal? E vamos para o nosso terceiro operador de hoje, que é o módulo, tá legal? Então, eu vou escrever o módulo aqui, tá? Módulo, muito simples, tá? E o módulo, ele também é conhecido por outro nome, tá? Que é resto da divisão. E esse nome, resto da divisão, já dá uma boa dica do que isso vai significar, tá bom? E para que você possa entender isso de maneira muito simples, vamos voltar lá para nossa lousa, vamos lá? Prontinho, pessoal, voltamos para nossa luzinha aqui e eu vou utilizar o mesmo exemplo aqui, ó, de 5 dividido por 2, tá? Eu estou fazendo até de outra cor para você entender que agora nós estamos falando de resto da divisão ou de módulo, tá? Então, como é que a gente resolve essa continha? Muito simples, né? Então, a gente precisa encontrar um valor que, quando multiplicado por 2, vai dar o resultado igual ou menor a 5, tá? E qual que é o valor? A gente já sabe. O valor é 2, né? Então, 2 vezes 2 dá 4. Então, 5 menos 4, o resultado vai ser 1. E esse resultado de 1, ele já é o resto da minha divisão. É como se quando eu trabalhasse com o resto da divisão, ele fizesse somente essa primeira iteração, como se eu não continuasse a conta depois da vírgula. Ele vai trazer para mim, pessoal, o primeiro resultado que eu obtiver como resto. E para essa continha aqui, o resultado, ele é 1. Muito simples, né, pessoal? Então, 2 vezes 2 dá 4, 5 menos 4, eu vou ter o resto 1, eu não continuo a continha, porque esse 1 aqui é o resto da minha divisão, tá legal? Então vamos lá para o Python que eu vou te explicar isso na prática. Vamos lá? Prontinho, pessoal, voltamos aqui para o Python e para a gente executar uma operação de módulo em Python ou o resto da divisão, a gente vai utilizar o caractere porcentagem, tá? Exatamente o caractere de porcentagem, tá legal, pessoal? É muito simples, tá? Então vamos criar aqui uma célula de código e vamos fazer exatamente a mesma continha aqui, tá? Então 5 módulo de 2, o resto dessa divisão é 1, tá? Muito simples, tá legal, pessoal? Eu vou colocar aqui, ó, mais um exemplo, que é o 8, resto da divisão de 3. Faz aí no papel, pega um papelzinho, escreve essa continha aí na mão para você entender por que esse resultado é 2, tá? Fica para você como lição de casa, tá bom, pessoal? E nesse momento você deve estar se perguntando por que isso é importante. Nesse momento eu não vou falar, não vou dar nenhum exemplo prático da onde que a gente utiliza isso, porque você vai aprender nos nossos exercícios daqui a algumas aulas, tá legal? Não quero dar spoiler, mas logo teremos aulas de exercício, tá legal? Porque a aula de hoje já acabou, pessoal.
Espero que você tenha gostado, que você tenha entendido essa segunda parte dos operadores aritméticos. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar com seus amigos, compartilhar para todo mundo mesmo, tá, pessoal? Porque aqui a gente ensina Python de maneira descomplicada e gratuita. Eu vejo você na nossa próxima aula e até mais!